Aceitem a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, né? Dia de Copa do Mundo com o Jogo do Brasil. Mas o que interessa é o bolão, né, que a gente joga aqui com o tio Freud. Aqui a gente bate com ele uma pelada sem ato falho, né? E a gente desenvolve, né? Porque aqui não tem 7-1. Aqui a gente joga a favor do inconsciente. Isto posto, feitos os disclaimers, né? Olha lá, Rodrigo, seja bem-vindo, meu querido. Como é que tá? Deixa eu compartilhar a tela. Ah, interpretação do som. Ah, não, peraí. Espera aqui. Deixa eu compartilhar com o som, que acho que eu vou fazer besteira. Não, aqui. Isso. Bom, como esse vídeo que ele vai para o YouTube, é preciso fazer as vezes da comunicação youtubiana, o gênero da forma youtubiana. Então, não se esqueça, por favor, se inscrevam nesse canal para manter a palavra e glória de Sigmund Freud sempre voando por aí, né? Sigam no canal, compartilhem, comentem, deixem um like, né? E vamos estudar psicanálise junto. Paramos no texto. PDF na página 108. E no livro impresso, nós paramos na página 111. Certinho? Então, vamos lá. É, Então, aqui, deixa eu ver. Vou começar do começo aqui, olha lá. Que significado tem, então, o surgimento de representações involuntárias no sonho? Que conclusões podem ser tiradas para a alma que desperta e para a alma que sonha sobre essa emergência noturna de emoções éticas contrastantes? E aqui devemos registrar uma nova divergência de opiniões e outra vez uma distinção no agrupamento dos autores. Ao pensamento de Hildebrand e de outros representantes de seu ponto de vista fundamental, certamente não podemos dar continuidade em qualquer direção, a não ser dizendo que também no estado de vigília é inerente às moções imorais certa força que na verdade está inibida para avançar até o ato, e que no sono falta algo que, agindo como uma inibição, impediu-nos de perder a existência dessa moção. Assim, o sonho mostraria a verdadeira essência do ser humano, mesmo que não inteira, e faria parte dos meios de tornar acessível ao nosso conhecimento o interior escondido da alma. Só a partir dessas premissas, Hildebrand pode atribuir ao sonho o papel de advertir, que chama a atenção para os prejuízos morais de nossa alma, assim como ele pode, de acordo com o que concedem os médicos, também anunciar à consciência males corporais até ali não percebidos. Lembrando que aqui o Freud está ainda, que isso vai longe, né? Ele está fazendo um apanhado de opiniões de vários autores. Aqui ele está focado no Hildebrand, está indo para a questão ética e moral dos sonhos, né? E trabalhando esse conteúdo, ele está fazendo uma grande fortuna crítica, né? Um grande apanhado, né? E agora ele vai para o Spita, né? Ele vai cotejando, né? Ele vai comparando opiniões de diferentes autores, né? Para tentar, daqui a pouco ele vai chegar numa coisa mais dele, mas ele é bem completo o que faz, então vai um pouco longe desse raciocínio, né? E também Spita não pode estar sendo guiado por outra concepção quando assinala as fontes de excitação que, por exemplo, afluem à psique e consolam o sonhador, dizendo que ele terá feito tudo o que está em seu poder se tiver levado, no estado de vigília, uma vida rigorosamente virtuosa, e se tiver se esforçado por reprimir os pensamentos pecaminosos tão logo eles lhe ocorreram, não deixando amadurecer e passar ao ato. Segundo essa concepção, poderemos caracterizar as representações involuntárias como as que são reprimidas, interdrücken, drückten, acho que é isso, pode ser, durante o dia, e deveríamos necessariamente ver em sua emergência um fenômeno psíquico legítimo. De acordo com outros autores, não teríamos nenhum direito à última dedução,
Para Gessen, as representações involuntárias figuram no sonho como na vida de vigília e em delírios por febre e outros, o caráter de uma atividade voluntária colocada em repouso e de um processo até certo ponto mecânico de imagens e representações devidas aos movimentos internos. Página 360. Um sonho imoral não prova para a vida anímica do sonhador nada além de que este, de alguma forma, alguma vez, tomou conhecimento do conteúdo de representação em questão. E certamente não é uma moção anímica que lhe é própria. Em outro autor, Maury, poderíamos ser levados à dúvida sobre se também ele não atribui ao estado de sonho a capacidade de decompor a atividade anímica em seus componentes, em vez de destruí-la sem plano. Sobre os sonhos nos quais ultrapassamos as barreiras da moralidade, ele diz: "Ce sont nos péchants que parlent, qui nous font babá. Onde é que está o português? Bababá. São nossas inclinações que falam e que nos fazem agir, sem que a consciência nos detenha, embora às vezes nos advirta." Acho que é advirta, né? Tem. Tenho meus defeitos e minhas inclinações viciosas no estado de vigília. Procuro lutar contra eles e muitas vezes me acontece de não sucumbir, mas em meus sonhos eu sempre sucumbo a eles, ou melhor dizendo, ajo por seu impulso, sem temor nem remorso. Evidentemente, as visões que se desenrolam diante de meu pensamento e que constituem o sonho me são sugeridas pelas incitações que sinto e que minha vontade ausente não procura recalcar. Le Sommeil, página 113. É a proximidade do sonho e a questão da morte, né? Depois da morte, realização dos desejos e tal, né, a promessa do paraíso. Me lembro da frase de um amigo, né? Que é o Laubarenco, que é o vocalista lá da nossa banda, né? Eu e ele concordamos com a seguinte premissa, né? Somos ambos ex-fumantes, né? E a gente sempre brinca dizendo, né? Não vejo a hora de morrer que é para poder voltar a fumar, né? E talvez seja isso, né? Quem já foi fumante sabe quantas vezes no sonho, né? Se lembra. Eu me lembro assim, até acho que foi ano passado me ocorreu de eu sonhar que fumava e de me acordar cheio de culpa, assim, meu Deus, eu fumei, não poderia ter fumado e tal. E ele falou, foi só um sonho, né? Aí eu voltei a dormir, ver se continuava fumando, mas não rolou mais. Que pena, né? Foi um desperdício. Era um maço de Marlboro, estava maravilhoso. Se acreditamos na capacidade do sonho de ocultar uma disposição imoral realmente presente no sonhador, mas reprimida, unterdrückte ou escondida, não poderíamos dar a essa opinião uma expressão mais nítida do que as palavras de Maury, página 115. En rêve, l'homme se révèle donc tout entier. Portanto, no sonho, o homem se revela a si mesmo por inteiro, em sua nudez e sua miséria natas. Tão logo lhe suspende o exercício de sua vontade, ele se torna o joguete de todas as paixões contra as quais, no estado de vigília, a consciência, o sentimento de honra e o medo nos defendem. Em outra passagem, ele encontra a palavra adequada, dans les rêves, c'est surtout l'homme. No sonho, é sobretudo o homem instintivo que se revela. O homem retorna, por assim dizer, ao estado de natureza quando sonha, mas quanto menos as ideias adquiridas tenham penetrado em seu espírito, Geist, mais as inclinações em desacordo com elas conservam ainda sobre ele a influência no sonho. Depois ele menciona, por exemplo, como exemplo, que não raramente seus sonhos o mostram como vítima justamente dessa superstição que ele combateu em seus escritos com a maior intensidade. Mas o maior valor de todas essas observações perspicazes para um conhecimento psicológico da vida onírica é diminuído em Maury pelo fato de ele não querer ver nesses fenômenos tão corretamente observados por ele nada além de provas para o automatismo psicológico que, de acordo com ele, domina a vida anímica. Ele concebe esse automatismo como oposição total à atividade psíquica. Uma passagem em Estudos sobre a Consciência, Studien über das Bewusstsein, Bewusstsein,
de Stricker diz: o sonho não consiste pura e simplesmente de ilusões, quando, por exemplo, em um sonho temos medo de ladrões. Estes são, na verdade, imaginários, mas o temor é real. Olha só, interessante isso, hein? Assim, chama nossa atenção o fato de que o desenvolvimento de afeto no sonho não admite o mesmo julgamento que dispensamos ao conteúdo onírico restante. E diante de nós se desenrola, então, o problema sobre o que nos processos psíquicos no sonho pode ser real, ou seja, ele tem o direito de reivindicar seu lugar entre os processos psíquicos do estado de vigília. Né? G. Teorias sobre o sonho e função do sonho. Né? É interessante, ele para aqui justamente no que ele vai continuar agora, né? Jogando a peteca para esse próximo capítulo aqui, justamente isso. Né? Então, o conteúdo não é o mesmo, a regra não é tão preto no branco, mas, ou seja, de algum modo, e não de um modo direto, o sonho diz algo sobre o estado, sobre as questões, os processos psíquicos do estado de vigília. Mas não quer dizer que ele seja simples negação, não quer dizer que ele seja simples afirmação, né? Não quer dizer que, sei lá, a pessoa sonhou com uma garrafa, não quer dizer que essa garrafa exista na vida real, né? Mas de algum modo, um sentimento relativo a essa garrafa pode levar a pensar que no estado de vigília, né? É. Uma coisa não quer dizer exatamente a outra no sonho, mas de algum modo, aquelas significações que atravessam o sonho fazem parte do universo da vigília, né? E esse que acho que é ao longo desse processo que o Freud vai cada vez mais entrando, né? G. Teoria sobre o sonho e a função do sonho. Uma exposição sobre o sonho que tente explicar, a partir de um ponto de vista, preferencialmente muitas de suas características observadas, e que, ao mesmo tempo, determine a posição do sonho em relação a um campo mais vasto de fenômenos, poderemos chamar de uma teoria sobre o sonho. As diversas teorias vão se distinguir na medida em que destacarem como essencial esta ou aquela característica do sonho, e a essas puderem ligar explicações e relações. Uma função, isto é, uma utilização ou qualquer operação do sonho, não precisará necessariamente ser dedutível da teoria, mas nossa expectativa, que se volta à teleologia, né? De acordo com o hábito, vai sem dúvida acolher aquelas teorias que estão ligadas com a perspectiva de uma função do som. Já tomamos conhecimento de várias concepções de sonho que mereceriam, mais ou menos nesse sentido, o nome de teorias sobre o sonho. A crença dos antigos de que o sonho era um envio dos deuses para orientar as ações dos homens era uma teoria sobre o sonho completa, que proporcionava toda a informação sobre o que era digno de se saber quanto ao sonho. Desde que o sonho se tornou um objeto de investigação biológica, passamos a conhecer um número maior de teorias de sonho, mas entre elas também algumas muito incompletas. Se renunciarmos a uma enumeração completa, talvez possamos tentar os seguintes agrupamentos aproximativos das teorias sobre o sonho, dependendo da suposição que os fundamenta quanto ao grau e ao modo de atividade psíquica no sonho. 1. Essas teorias que fazem continuar até o sonho a inteira atividade psíquica, como a de Delboeuf. Nesse caso, a alma não dorme, seu aparelho permanece intacto, mas, submetido às condições do estado de sono que divergem do estado de vigília, se seu funcionamento é normal, ela só pode fornecer resultados diferentes do que no estado de vigília. Em relação a essas teorias, pergunta-se se elas são capazes de inferir todas as diferenças entre o sonho e a vigília, a partir das condições do estado de sono. Além disso, falta-lhes um possível acesso a uma função do sonho. Não se compreende para que sonhamos, porque o mecanismo complicado do aparelho psíquico continua jogando, mesmo quando é colocado em situações para as quais ele não parece calculado. Dormir sem sonho ou quando chegam estímulos perturbadores
acordar, perturbadores, acordar, restaram. Nossa, tá estranha essa construção aqui, eu tô lendo errado. Dormir sem sonho ou, quando chegam estímulos perturbadores, acordar, restaram como as únicas reações adequadas, em vez da terceira, a de sonhar. Nossa, eu achei tão estranha essa construção. É isso mesmo? Achamos uma gralha no texto? Ou tô louco? Dormir sem sonho ou, quando chegam estímulos perturbadores, acordar, restaram, restaram como as únicas reações adequadas, em vez da terceira, a de sonhar. Quem que é? Alguém achou uma solução? Eu achei esse sentido tão obnóxio, né? Dessa forma de escrita. Sabe alguma questão de Não, tradução? não teria uma vírgula depois do acordar, que esqueceram? Deixa eu ver, dormir sem sonho ou quando chega acordar. Então, esse verbo restaram, dormir sem sonho ou quando chegam estímulos, né? Acordar, tipo assim, faz restar. Esse verbo restaram, eu tô achando essa concordância tão estranha. Além disso, eu vou voltar aqui no além, ó. Além disso, falta-lhes um possível acesso a uma função do sonho. Não se compreende para que sonhamos, porque o mecanismo complicado do aparelho psíquico continua jogando, mesmo quando é colocado em situações para as quais ele não parece calculado. Dormir sem sonho ou, quando chegam estímulos perturbadores, acordar restaram como as únicas reações adequadas, em vez da terceira, a de sonhar. Eu sinceramente acho essa construção muito estranha. Também não concordo. Acordar, vírgula, resta. É, Talvez, né? Não sei. pode ser. Deixa eu ver no livro aqui. Eu tô achando que me parece que aqui temos uma gralhazinha. Deixa eu ver no livro. Porque o PDF é ruim, né? Deixa eu ver se dormir sem sonho ou quando chegam estímulos perturbadores, acordar, restar. Eu não sei. Eu vou riscar com lápis aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não estou convencido dessa estrutura sintática aqui, né? É uma coisa aí um dia para até comentar com a turma que fez o livro e tal. Você não, há de escapar gralhas, né, na edição, né? Dormir sem sonho ou, quando chegam os estímulos perturbadores, acordar, faria com que restasse, faz com que reste como as únicas redações adequadas, em vez da terceira que ele falou antes, né? A de sonhar. Talvez algo assim, uma construção que o verbo, né? Esse acordar restaram, né? Porque não é uma locução verbal, né? Acordar, restaram. São dois verbos consecutivos ligados aqui, né? Então, mas não é uma locução verbal, então o que é isso? Eu não sei. Como nunca fui grande professor de gramática, eu passo. Mas eu tô achando que isso gramaticalmente não está funcionando, não. Mas tudo bem. A ideia é essa, né? O dormir sem sonho, né? Tendo estímulos perturbadores, ou você acorda, ou você te resta a dimensão do sonhar. É isso, né? Dois, essas teorias que, ao contrário, aí vamos para outro conjunto de teorias, né? Essas teorias que, ao contrário, supõem para o sonho um rebaixamento da atividade psíquica, um relaxamento das relações, um empobrecimento do material apto a ser evocado. Segundo essas teorias, deveria ser dada uma caracterização psicológica do sono, inteiramente diferente da de Delboeuf, por exemplo. O sono estende-se largamente sobre a alma. Ele não consiste meramente em um bloqueio da alma ao mundo exterior. Ao contrário, ele penetra no mecanismo da alma e o torna temporariamente inutilizável. Se me for permitido recorrer a uma comparação com o material psiquiátrico, eu gostaria de dizer que as primeiras teorias constroem o sonho como uma paranoia, e as mencionadas em seu segundo lugar tomam o modelo da debilidade mental. Shvash, nossa, Shvashim, ou de amência, né? Não ter mente, né? Isso da debilidade, a mente débil, uma mente frágil, né? Então, o primeiro constrói como paranoia, né? E em segundo lugar, em debilidade mental.
A teoria que só chega à expressão na vida onírica, uma fração da atividade da alma paralisada pelo sono, é, de longe, a preferida pelos autores médicos e no mundo científico. Desde que se pressuponha um interesse geral pela explicação do sonho, podemos certamente caracterizá-la como a teoria dominante do sonho. Olha, está localizando já o que é dominante na época, né? É preciso destacar com que facilidade justamente essa teoria evita o mais terrível obstáculo para qualquer explicação de sonho, a saber, o fracasso em uma das oposições encarnadas pelo sonho. Como para ela, o sonho é o resultado de uma vigília parcial, um estado de vigília gradual, parcial e ao mesmo tempo muito anômalo, diz a psicologia de Herbart sobre o sonho. Ela pode, através de uma série de estados que vão de um despertar sempre progressivo até a plena vigília, cobrir toda a série que vai do funcionamento reduzido do sonho, que se revela através do absurdo, até o funcionamento do pensar plenamente concentrado. Aquele para quem o modo fisiológico de apresentações se tornou indispensável ou parece mais científico, encontrará expressa essa teoria sobre o sonho na descrição de Bintz, página 43. Mas esse estado de letargia só chega gradualmente ao seu fim nas primeiras horas da manhã. Diminuem cada vez mais os produtos da fadiga acumulados na albumina cerebral. Olha aqui. E alegoria interessante, né? A albumina, a rigor, é clara de ovo, né? Então o cérebro como uma geleia tal qual uma clara de ovo, né? A albumina cerebral. Interessante, hein? Né? E uma parte cada vez maior deles é decomposta, elevada pelo fluxo sanguíneo incessante. Mas olha que interessante, a letargia chega ao fim, né, diminui cada vez mais o produto da fadiga acumulados. Então, e esses produtos da fadiga é decomposta, elevada pelo fluxo, ou seja, mas o sonho é decomposto pela albumina do cérebro e é levado, assim, mas o sonho é imaterial, né? O sonho é linguagem, né? É óbvio, né? A gente tem um spoiler dessa história, né? Como assim? Essa galera aqui que ele está citando não achava isso, né? Que o sonho é linguagem, né? Não tinha chegado nem. A linguística não estava tão 1900, a linguística não estava formada como a gente conhece, não tinha Saussure, não tinha, sei lá, semiótica do Peirce, não tinha nada, né? O estruturalismo não existia ainda. Lacan nem falou que o inconsciente era estruturado como linguagem, obviamente. Então, eles estão tratando aqui, parece quase uma medicina hipocrática, né? Hipócrates tinha essa coisa, ele pensava o humor do corpo como elementos físicos mesmo, físicos, né? Que deambulavam pelo corpo, né? Como, por exemplo, o conceito de histeria vindo da Grécia, né, de Hipócrates, né? Para os gregos, a histeria nada mais era do que o órgão feminino útero, né? Que ele diminuía de tamanho, ele reduzia e ele passearia pelo corpo da mulher fazendo estragos. Daí o nome histeria, né? Uma espécie de doença do hísteron, que é o útero. Aí vem o Freud e fala, nananina, não tem nada a ver com útero, tanto que tem histeria em homem. E daí, a comunidade médica, mais uma vez, fica enlouquecida com Freud, né? Mas é meio nessa pega que tá a galera aqui, né? Como se o sonho pudesse ser eliminado pelo metabolismo da vigília, né? Como se o sonho fosse um pedaço de proteína, né? Interessante, né? Ele materializa em química o sonho, né? Fala, Thelma. Dá para fazer um exame de sangue do Olha só, dá para fazer um exame de sangue aqui. Poxa, eu não fiz, olha aqui, ó. Eu estava vendo aqui, eu acabei de fazer meu exame de sangue aqui, né? Eu não fiz exame de sonho, devia ter e feito. não tem nem um pedacinho de sonho. Cara, que sanguinho pobre, né? Nem vampiro se interessa, né? Que loucura, né? E é engraçado o modo, né, de descrever aqui. Vamos continuar aqui nessa situação, mas eu viajei porque eu achei muito louco. Oi, Mas, Fábio. oi, falaram quem? Não, só para falar que daí, esse momento aí, o Freud é o neurológico ainda, né? O neurologista ainda, né? Sim, não, mas ele tá, sim, ele tá trazendo essa ideia bastante neurológica que não é dele, né? A descrição do sonho é desse Bintz,
né, desse cara. Ele está fazendo esse compilado da galera, que todo mundo ele tá ainda, e vai tempo, viu? Ele vai tempo no livro fazendo uma reunião de tudo que é opinião sobre sonho, né? E ele encontra esse cara aí, mas é a comunidade dele, né? Ele vem da neurologia mesmo, né? É, Sim. tá. No primeiro não, mas no livro ali no livro de 1885 a 1886, quando ele fala da histeria, ele também faz um compilado de autores assim, Hum, falando sobre a histeria e de como era vista a histeria na época também. E ele vem citando as escolas da França e da Alemanha também. Ele vem fazendo isso assim também. não, o Freud, ele é um acadêmico exemplar, né? Ele é um grande, pelo menos até esse começo, assim, ele é um escritor, assim, bem, aquilo que eu brinquei, né? Olha, quem quiser um dia precisar fazer um TCC, um mestrado, uma dissertação na forma tradicional, o Freud é um ótimo escritor da forma acadêmica tradicional, né? Ele faz um apanhado de fortuna crítica, né? Muito interessante, muito bem organizado academicamente, né? Ele gosta disso, né? E ele está preocupado justamente, ele escreve ele domina o gênero literário ciência, né? Interessante isso, né? Ele domina o gênero científico e ele organiza a argumentação de uma forma científica muito clara, né? Muito robusta, né? Enfim, é legal, né? Isso que ele faz. Vamos ver aqui, ó. Mas esse estado de letargia só chega gradualmente ao seu fim nas primeiras horas da manhã. Diminuem cada vez mais os produtos da fadiga acumulados na albumina cerebral. E uma parte cada vez maior deles é decomposta, levada pelo fluxo sanguíneo incessante. Aqui e ali já brilham despertos alguns grupos isolados de células, enquanto ao redor tudo ainda repousa em letargia. Apresenta-se então a nossa consciência enevoada, o trabalho isolado de cada um desses grupos e a ela o controle de outras partes do cérebro que presidem a associação. É por isso que as imagens criadas, que quase sempre correspondem às impressões materiais de um passado mais recente, juntam-se uma a outra selvagemente e sem regra. Aumenta cada vez mais o número de células cerebrais liberadas e diminui cada vez mais a insensatez do sonho. É legal como esse autor aqui está chutando tudo isso, né? Essa relação material, né? Essa cola material entre, né, célula. Se eu não estou enganado, nessa época aqui, os caboclos não conheciam nem o neurônio exatamente, não sabia o que era um dendrito, aquela célula de Chivan, né? Que fazia baía de mielina, não sabia nada disso. Por favor, quem for do mundo da ciência dura aí me corrija, mas eu acho que nem o neurônio a galera conhecia nessa época aqui, desse modo, não sei, com tanta precisão como se conhece hoje. Eu acho que ele tá chutando assim, ele tá chutando pro gol, né? Mas tudo bem, é Copa do Mundo. Continuemos. Encontraremos certamente em todos os fisiólogos e filósofos modernos essa concepção, ou pelo menos vestígios de sua influência, de sonho como sendo uma vigília incompleta e parcial, né? O sonho, para essa visão, e eu acrescentaria, não sei se de forma errada, mas o sonho nada mais é que a deterioração da vigília. A vigília deteriorada é o sonho, né? O sonho é uma vigília empobrecida, né? O que a gente vai ver, obviamente que não. Ela é apresentada de maneira mais minuciosa em Maury. Esse caso, com frequência, nos dá a impressão de que o autor imagina o estar desperto e o estar adormecido como algo que se desloca de acordo com regiões anatômicas. Ah lá, o Freud já desconstruindo o caboclo já. Para ele, uma província anatômica parece estar ligada a determinada função psíquica, mas só gostaria de indicar aqui que se a teoria do despertar parcial fosse confirmada, muito teria de ser discutido sobre seu detalhamento. Com essa concepção de vida onírica, não se pode provar naturalmente nenhuma função do sonho. De fato, o julgamento sobre a posição e a importância do sonho é dado de maneira muito mais consequente pela declaração de Beetz, página 357. Todos os fatos que vemos nos levam a caracterizar o sonho como um processo corporal, em todos os casos inútil e, em muitos casos, francamente patológico.
Que afirmação interessante. O termo corporal em relação ao sonho, destacado pelo próprio autor, aponta sem dúvida para mais uma direção. Ele se relaciona primeiramente com a etiologia do sonho, que era particularmente evidente para Bintz, que quando este estudava a produção experimental de sonhos através da administração de substâncias tóxicas. De fato, faz parte dessa espécie de teorias sobre o sonho deixar que a incitação para o sonhar parta, se possível, exclusivamente do lado somático. Apresentada na forma mais extrema, ela se enunciaria assim: depois de entrarmos no sono por meio do afastamento dos estímulos, não haveria nenhuma necessidade, nenhum motivo para sonhar até de manhã, quando o despertar gradual pelos estímulos que chegam novamente poderia se refletir no fenômeno do sonhar. Acontece que não conseguimos manter o sono livre de estímulos de todos os lados, semelhante à queixa de Mefisto sobre os germes vitais, que chegam estímulos vitais, chegam estímulos até aquele que está dormindo, de fora e de dentro, e até mesmo de todas as partes do corpo com os quais, quando despertos, nunca nos importamos. Por favor, quem está acompanhando aí no livro físico, vê para mim a nota 7. Porque esse Mefisto aí, será que é o Mefisto que eu estou pensando? Que é o Mefisto, que é o apelido carinhoso que se dá ao Mefistófeles, que é o demônio que aparece para Fausto. Será? Será que é? Vê para nós aí. É ele? O próprio? Tá lá no finalzão? Essa nota não tá no rodapé? Tá? Abre o som aí, Thelma. Diga aí. Tomou um golpe? Oi, fala. Não, não tá, não, não tá no rodapé. E Ah, eu não? Tá. não, e não tá no finalzinho, porque. Ah, vamos ver se é esse aqui. Vamos ver se é esse aqui. Notas. 7. Não, não é essa nota. Porque ele faz notas bem. Aqui, vamos ver se é essa. 6. Não, vamos ver se é essa. Ah. Uma nota mais perto. E eu tô perto, hein? Um monte de notinha. Peraí. Essa eu fiquei curioso. Hum, Eu acho que a notona é de fim mesmo, não? Ah, 7. É esse aqui. Clara referência ao Fausto de Goethe. Olha lá. Tem razão. Mas só isso que ele falou? Não, ele não foi além? Não explicou mais? Ele fala tudo aqui em alemão. Aí ele põe entre parênteses: no ar, na água ou nas terras. Barra. Os germens surgem aos milhares. No seco, úmido, calor, frio. Se não mantivesse a chama para mim, nada me restaria. Eu não tenho certeza, mas imagino que é numa das cenas que o Fausto aparece e ele precisa ser alimentado. O Fausto, o Mefistófeles aparece, né? Ou talvez seja do episódio da Montanha de Brocken, que é na Noite de Falpurgis. Parece alguma coisa. Eu acho que é do Fausto 1, se não me engano, mas, pô, eu queria que ele comentasse mais, hein, como é que ele vê essa semelhança aqui, né, dos vermes de Mefisto, né, que aparecem, tal, dos germes, né? Enfim. Não Parece que sou- ele vai fazer um comentáriozinho agora no próprio texto. vamos ver, beleza. É o próprio, eu gosto muito do tio Mefisto, eu acho sensacional, gosto do Fausto. Acontece que não conseguimos manter o sono livre de estímulos de todos os lados, semelhante à queixa de Mefisto, sobre os germens vitais. Chegam estímulos até aquele que está dormindo, de fora e de dentro, e até mesmo de todas as partes do corpo, com as quais, quando despertos, nunca nos importamos. Assim, o sono é perturbado e a alma sacudida por uma pontinha disto, uma pontinha daquilo. Funciona então um tempinho com a parte
um tempinho com a parte acordada, contente por adormecer de novo. O sonho é a reação à perturbação do sono causada por um estímulo a propósito, uma reação puramente supérflua. Ele está dizendo que o sonho aqui, quem ele comenta aqui, está dizendo que o sonho é um remexer de vísceras, né? O sonho é um remexer de vísceras. Mas caracterizar o sonho, que apesar de tudo permanece sendo uma operação do órgão psíquico, como um processo corporal, também tem ainda outro sentido. É a dignidade do processo psíquico que com isso está sendo negada. A comparação, já muito antiga em sua utilização no sonho, dos 10 dedos de um homem completamente ignorante em música que correm sobre as teclas de um instrumento é talvez a que ilustra melhor o tipo de apreciação que a operação do sonho encontrou entre os representantes da ciência exata. Nessa concepção, o sonho se torna algo total e completamente ininterpretável, pois, como os 10 dedos de um leigo em música poderiam produzir uma peça musical? Desde muito cedo, não faltam objeções à teoria da vigília parcial. Burdak dizia em 1830, quando dizermos que o sonho é uma vigília parcial, com isso não se explicam, em primeiro lugar, mais um verbo aqui. Com isso não se explicam, em primeiro lugar, nem o estado de vigília, nem o estado de sono. E, em segundo lugar, não está dizendo nada além de que algumas forças da alma estão ativas no sonho, enquanto outras estão em repouso. Mas uma desigualdade como essa ocorre durante a vida inteira. Na teoria dominante do sonho, que vê no sonho um processo corporal, apoia-se numa concepção interessante do sonho que só foi anunciada por Robert em 1886 e que tem um efeito sedutor porque consegue fornecer ao sonhar uma função, um resultado útil. Robert toma como fundamento de sua teoria dois fatos da observação, nos quais já nos detivemos quando fizemos a apreciação do material do sono. Ver página 18 do GW Gesamtwerke, não sei. A saber, que sonhamos muito frequentemente com as impressões mais secundárias do dia e que levamos conosco muito raramente para o sonho os grandes interesses do dia. Robert declara como única verdade que coisas que pensamos minuciosamente nunca se tornam incitadoras no sonho. Sempre só aquelas que permanecem inconclusas para uma pessoa ou que tocam o espírito de maneira furtiva. Página 10. Por isso, a maioria das vezes, não conseguimos nos explicar o sonho, pois as suas causas são justamente as impressões sensoriais do dia anterior que não chegaram a um reconhecimento suficiente por parte do sonhador. Portanto, a condição para que uma impressão chegue ao sonho é que essa impressão tenha sido perturbada em sua elaboração ou que, por ter tido muito pouca importância, não pode pretender uma elaboração como essa. O sonho figura-se, então, para Robert, como um processo de excreção corporal que chega ao nosso reconhecimento em sua manifestação reacional da mente, Geist. Sonhos são excreções de pensamento que foram sufocados em seus germens. O sonho é o cocô da mente, né? Não posso não ler de outro modo. Você, como você se alimenta na vida, você precisa fazer. Você tem o cocô físico e o cocô psíquico. O cocô psíquico como esse moço aqui, esse Robert, enfim, pensava sobre o sonho. Um homem de quem se tomasse a capacidade de sonhar iria, depois de certo tempo, ter a mente Geist perturbada, porque em seu cérebro se acumularia uma massa enorme de pensamentos inconclusos, que não foram completamente pensados, e impressões superficiais, sob cujo peso só poderia sufocar aquilo que deveria ser incorporado à memória como um todo acabado. O sonho presta ao cérebro sobrecarregado o serviço de uma válvula de escape, ou pode ser uma panela de pressão, né? Os sonhos têm uma força criativa de alívio de carga. É Fábio, interessante. Oi.
só para antes de ir, eu fiquei pensando, eu acho que ele fala em restos diurnos, não fala? Que os Hum, sonhos são os restos diurnos? aqui, esse autor aqui que ele está falando, Não, o não, Robert? Freud. Não, eu não sei precisar, viu? Em que momento que o Tá, Freud falaria isso tá. assim, e É, desse modo. eu fiquei pensando dos cocôs ali que tu tava falando ali. Ou no É, caso, ele tava falando, né? eu acho assim né, pelo que pensar na questão mais para frente, como o Freud vai definir, assim, que sim, o sonho tem restos diurnos, mas Tem restos. não que ele seja somente, né? Ele Uhum. pode ter, assim, que tem, né? Mas acho que ser propriamente não, porque aqui ele está colocando aqui como resto mesmo, né? Né? Como essa. Eu estou voltando aqui para ver se eu encontro aqui 1886 esse Robert aqui, né? E daí eu estou pensando o seguinte: 1886 é o final do século XIX, né? O final do século XIX, 1886, é um período que na história a gente pode chamar de a Belle Époque, né? A Belle Époque é a transição do século XIX para o século XX, né? Que é um momento muito interessante. Eu gosto muito que eu, como historiador da literatura, sempre estudei essa área aí, tanto como historiador como crítico literário, sempre fui nessa parte da Belle Époque, né? Que assim tá entre 1880 e 1917, que é a Primeira Guerra Mundial. Essa é a Belle Époque, né? E é curioso, assim, que, por exemplo, se não me engano, é 1882. A gente tem o Manifesto Surrealista, né, francês. Se não me engano, em 1882, 87, por aí você tem um começo, por exemplo, do parnasianismo no Brasil, a revista Le Parnasse Contemporain, né? E ainda é um momento de muito misticismo por um lado, mas um momento de profundo cientificismo por outro. Inclusive, em termos geopolíticos, é o momento da paz armada, que é aquele momento que, em 1876, se não me engano, você tem a Guerra Franco-Prussiana, né? E é um momento de alto culto da tecnologia, né? De crença na ciência, uma espécie de devoção da ciência muito grande, né? Então, assim, é o momento do auge das ciências higiênicas e do pensamento higienista. Pode pôr nessa conta aí, por exemplo, o pensamento lombrosiano, a medicina de Cesare Lombroso, que criava aquelas características típicas dos seres humanos, dizendo: olha, os assassinos têm a testa desse tamanho, os negros que são escravizáveis têm a parte occipital em tal tamanho. Vocês viram um exemplo disso naquele filme do, do Tarantino, Django Livre, quando Leonardo DiCaprio, Monsieur Candy, pega um crânio supostamente de um negro e fala: olha, essa região é menos desenvolvida, e aquilo lá é craniometria lombrosiana. E essa pseudociência, muito em voga nessa época, é o que vai, por exemplo, dar fundamentação para aquela coisa horrorosa que a gente conhece, que é o chamado a ciência nazista, né? O pensamento do preconceito do racismo nazista está tudo embasado ali, né? Mas não começa ali no século XX. Isso vem antes dessa época aqui, né? De 1800 e Guaraná com rolha, né? 1886, 1880 em diante. Eu estou falando isso porque olha o tipo de lógica que esse Roberto, eu estou fazendo uma análise minha por conta e risco, tá? O Freud não está dizendo isso, não. Eu tô dizendo, né? Então, se for besteira, não é besteira do Freud, não, é minha. Mas eu desconfio que não seja, tá? Assim, sem falsa humildade, não é não. Eu tenho razão, sim. Né? Porque é muito interessante observar a lógica higiênica que tem aqui, né? Ele coloca aqui o sonho como uma espécie de higiene, né? Ele compara, eu quase diria que ele compara as volutas do cérebro
as voltas do cérebro com as voltas das vísceras, né? Do intestino, né? Daí que, por exemplo, a gente tem até hoje expressões que falam, o sujeito tem merda na cabeça, né? Ou ainda, vou dizer algo que eu acho muito ruim, mas é um senso comum, né? É, eu sei, o Rodrigo aqui, que é músico, talvez já tenha escutado isso, eu acho isso muito ruim, né? Você, você toca profissionalmente? Ah, não, música profissionalmente não vale a pena, eu só toco música como higiene mental. E eu acho esse conceito horroroso, né? Falar higiene mental, como se a música tivesse um poder intestinal de limpar a cabeça, ou quem toca música porque tem a cabeça poluída, a mente poluída, esse tipo de conceito, né? E que a gente escuta, vamos lá, a gente escuta na boca de vó, né? Esse daí tem data para começar. Isso começa na transição do 19 para o 20. É uma época de cientificismo muito exacerbado. E o, a escolha das palavras do Robert, para mim, me chamam muita atenção porque são muito próprias desse tipo de pensamento higiênico e higienista, que era muito em voga da época. Tá? E que perpetrava diferentes saberes do período, né? Aqui, sonhos como excreção de pensamento, né? Os sonhos prestam ao cérebro sobrecarregado, como se o cérebro fosse uma máquina, fosse uma pilha, fosse um mecanismo, né? Uma válvula de escape, o cérebro como máquina, como artefato mecânico, né? E os sonhos têm uma força curativa de alívio de carga, como se o cérebro fosse, ele fosse uma espécie de forja em que você tem a carepa, você tem os dejetos que saem desse dispositivo mecânico e maquínico. A gente está quase no futurismo. Quando você vai para o futurismo lá como é que é o nome? Do Marinetti, né? O Manifesto Futurista, essa coisa do pensamento máquina, é muito isso, né? Me parece muito isso, chama muita atenção, né? Viagens minhas à parte, vamos mais um pouco. Seria um mal entendido perguntar a Robert como é que através do representar no sonho pode ser provocado um alívio de carga da alma. O autor conclui daquelas duas, e o Freud vai, pelo que eu estou vendo aqui, já vai para cima do Robert aqui, né? O autor conclui daquelas duas peculiaridades do material do sonho que, evidentemente, uma expulsão como essa de impressões sem valor se consuma durante o sono de alguma maneira, como processo somático, e que o sonhar não é um processo psíquico particular, mas apenas a notícia que recebemos daquela eliminação. E a propósito, uma eliminação não é a única coisa que se passa na alma de noite. O próprio Robert acrescenta que as incitações do dia também são elaboradas e o que não pode ser eliminado do material de pensamento não digerido que permaneceu na mente, Geist, é ligado pelos fios de pensamento tomados da fantasia para formar um todo acabado e assim é integrado à memória como um inofensivo quadro da fantasia. Olha que legal esse movimento que o Freud está fazendo aqui, né? Ele está desmontando o argumento do Robert, mas ao mesmo tempo ele está falando, olha, o Robert aqui está falando, tá viajando na batatinha, mas olha só, tem algumas coisas aqui que servem. Ou seja, o Robert, apesar de mecanicista, apesar de cientificista, esses termos não são do Freud, são meus, apesar de quase um higienista, olha só, existem certos movimentos que ele observa que apontam para aquilo que Freud poderia chamar de uma elaboração, né? Freud possivelmente vai chamar de uma espécie de sonho de elaboração, né? Beleza, vamos lá. Olha que interessante, né? Como ele faz um trabalho de fortuna crítica, mas ele não simplesmente fala isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Ele vai termo por termo, meio que fazendo justamente o que se aproveita disso, o que se aproveita daquilo, né? Então. Mas é na apreciação das fontes do sonho que a teoria de Robert entra mais na brusca oposição com a teoria dominante. Enquanto nesta não se sonha absolutamente e os estímulos das sensações externas e internas não cessarem de despertar a alma, segundo a teoria de Robert, a impulsão, Antrieb,
para sonhar está na própria alma, em sua sobrecarga, que pede um descarregamento. E Robert julga, de maneira perfeitamente consequente, que as causas condicionantes do sonho, que se encontram no estado corporal, ocupam um lugar subordinado e não poderiam, em nenhum caso, levar a sonhar uma mente, Geist, na qual não existisse nenhum material para a formação do sonho, tomado da consciência de vigília. O que ele meramente admite é que as imagens de fantasia que vão se desenvolvendo no sonho, a partir das profundezas da alma, podem ser influenciadas pelos estímulos nervosos. Assim, segundo Robert, o sonho não é assim tão inteiramente dependente do somático. Ele, na verdade, não é um processo psíquico. Não se encontra entre os processos psíquicos da vigília. Ele é um processo somático que ocorre todas as noites no aparelho da atividade da alma e tem uma função a cumprir: proteger esse aparelho da hipertensão ou, se for permitido trocar a comparação, purgar a alma. Olha só, o Roberto tem problemas. Sim, mas ao trazer essa ideia aqui que ele conclui de purgar a alma, existe uma espécie de movimento e função no sonho. Então, olha, essa ideiazinha do Roberto aqui é útil para o que o Freud vai construir, né? Ainda que tenha aqueles marcadores, tem algo de útil aqui, né? O Freud não comete aquele erro comum que a gente fala de jogar a criança junto com a água do banho, né? É um conceito comum no mundo acadêmico, né? Não, ele sabe separar o trigo do joio aqui. O outro autor, Yves Delage, apoia sua teoria sobre as mesmas características do sonho que ficam evidentes na escolha do material do sonho. E é instrutivo observar como, através de um leve giro na concepção das mesmas coisas, ganha-se um resultado final de um alcance inteiramente diferente. Delage, depois de ter perdido para a morte uma pessoa querida, fez em si mesmo a experiência de que não sonhamos com o que nos tenha ocupado intensamente durante o dia, ou que só sonhamos quando isso começa a dar lugar a outros interesses durante o dia. Suas investigações com outras pessoas lhe confirmaram a generalidade desse estado de coisas. Delage faz uma bela observação desse tipo, caso sua concepção provasse ter validade geral, a propósito do sonhar de recém-casados. O francês aqui. Se eles estavam intensamente apaixonados, quase nunca sonhavam um com o outro antes do casamento ou durante a lua de mel, e se tinham sonhos de amor, era para serem infiéis com alguma pessoa indiferente ou odiosa. Mas então, com o que sonhamos? Segundo Delage, o material que surge em nossos sonhos consiste em fragmentos e restos de impressões dos últimos dias e de épocas anteriores. Tudo que entra em cena em nossos sonhos e que podemos, de início, estar inclinados a considerar como criação da vida onírica, revela ser, em um exame mais aprofundado, uma reprodução não conhecida como souvenir inconscient, lembrança inconsciente. Mas esse material de representação exibe uma característica comum. Ele provém de impressões que provavelmente tenham afetado mais intensamente os nossos sentidos do que o nosso espírito, ou das quais foi novamente desviada a atenção muito depois de seu surgimento. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais intensa tenha sido uma impressão, mais chance ela tem de desempenhar um papel no próximo sonho. Em essência, trata-se das mesmas duas categorias de impressões sublinhadas por Robert, as secundárias e as não resolvidas. Mas Delage dá outra orientação a esse contexto, ao dizer que não é porque essas impressões são secundárias que não são capazes de ser sonhadas, mas sim porque elas não foram resolvidas. As impressões secundárias também não foram, de certa forma, resolvidas completamente. Elas também são, enquanto impressões novas, conforme sua natureza, autant de ressort tendu, como molas esticadas, que vão afrouxar durante o sono. Mas ainda do que a impressão fraca e quase desapercebida, terá direito a um papel no sonho, uma impressão forte, que foi detida casualmente em sua elaboração, ou intencionalmente rejeitada. A energia psíquica acumulada durante o dia por inibição ou repressão se torna de noite a mola propulsora do sonho. No sonho vem à luz
o psiquicamente reprimido. Opa, o Freud se aproximando mais do que ele quer dizer aqui. Infelizmente, o fluxo de pensamento de Delage se interrompe nesse ponto. Ele só pode conceder a uma atividade psíquica autônoma no sonho o mais ínfimo papel, e assim ele reconecta a sua teoria do sonho diretamente com a doutrina dominante do sonho parcial do cérebro. Ensemble, rêve, le produit, la pensée errante, blá, blá, blá. Em suma, o sonho é produto do pensamento errante, sem meta e sem direção, fixando-se sucessivamente as lembranças que conservaram intensidade suficiente para se colocar em seu caminho e deter-lhe a passagem, estabelecendo entre elas um vínculo ora fraco, ora indeciso, ora mais forte, ora mais forte e mais estreito, conforme a atividade atual do cérebro esteja mais ou menos abolida pelo sono. E 3, podemos reunir no terceiro grupo aquelas teorias do sonho que atribuem à alma que sonha uma habilidade e uma inclinação para executar operações psíquicas particulares, que no estado de vigília, de modo algum, ou apenas de maneira imperfeita, ela poderia fazê-lo. Gente, acho que ficamos por aqui. Não? Acho que vamos ver esse andamento do 3 aqui, na 117. Acho que a gente vai. Nossa, ficou ruim essa foto, hein? A gente vai precisar, né? De ir para o próximo. Opa, é 117. Aqui em 3. Então, aqui estamos no livro físico. A página. No PDF. Estamos à página 117 e 17 no PDF. E no livro impresso, nós estamos à página 120. 120. Livro 120. Não precisa ter pressa, né, gente? Porque a gente vai terminar logo. Eu não sei como é que eu vou dizer isso para vocês, mas. Nossa, eu vou deixar isso gravado, hein? Foi uma piadinha. Eu sou uma pessoa tão má. O Brasil perde a Copa bem antes. Gente, pode ganhar também. Não, vamos lá, quem sabe, né? Assim, ah, é, ah, os psicanalistas não são bons adivinhadores, né? Então, Mas não precisa ser adivinhador, não, né? é. Vamos lá, fala assim, fiquem tranquilos. Como é que é? A gente vai terminar bem depois do Neymar jogar. Olha só. Ah. Será que se a gente levasse a psicanálise para o campo, a gente conseguiria melhores resultados da seleção brasileira? Essa é uma outra questão importante, hein? É mais fácil desvendar os ardis do inconsciente do que os mistérios da Copa. Sem mais delongas, gente, muito obrigado pela paciência, pelo nosso amor inconteste ao Freud. Até semana que vem. Um prazer estar com vocês. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.